Bom, meus irmãos, então, chegamos aí na nossa quarta sequência de estudos. A gente vai falar hoje sobre a interessantificação. A interessantificação é o 10º artigo de fé da nossa igreja, nós temos 16 ao todo. Eu vou começar lendo aqui um pedaço do que diz o nosso manual, para a gente poder se inteirar, para a gente entender o que nós acreditamos. E aí, como a gente tem feito aí durante todas essas semanas, a gente vai trazendo a explicação do que nós acreditamos. Então, a primeira parte do nosso artigo de fé diz assim: cremos que a inteira santificação é aquele ato de Deus subsequente à regeneração, pelo qual os crentes são libertados do pecado original ou depravação e levados a um estado de inteira devoção a Deus e à santa obediência do amor tornado perfeito. Eu deixei destacado aquele trecho ali, que é um ato de Deus subsequente à regeneração. Por quê? Porque eu vou precisar voltar um pouquinho na história para vocês entenderem isso. Então nós vamos falar um pouquinho de história da igreja aqui. É um ato subsequente à regeneração. Regeneração é o novo nascimento. E a gente viu semana passada, quando a gente falava da ordem da salvação, nós vimos semana passada que junto com a regeneração acontece também a justificação e a adoção. São três coisas que acontecem simultaneamente, acontecem ao mesmo tempo. E o que é a regeneração? É basicamente a pessoa estar nascendo outra vez. Quando Jesus tem o seu encontro com Nicodemos, aí Nicodemos pergunta para ele a respeito de algumas coisas que envolviam a salvação, e Jesus respondeu para ele que ele precisava nascer de novo. Então, a regeneração é este novo nascimento, é quando a pessoa é velha, é uma criatura velha, e se torna uma nova criatura, de acordo com 2 Coríntios 5,17. Então, nós nos tornamos uma nova criatura. Agora, nós chamamos isso de primeira bênção, ou primeira obra da graça. O que é a primeira obra da graça? É a salvação, que envolve essas três coisas que nós falamos: regeneração, justificação e adoção. Aí nós acreditamos numa segunda obra da graça. Ou seja, depois que a pessoa já nasceu de novo, depois que a pessoa já recebeu a Jesus como Salvador, já se tornou uma nova criatura, nós acreditamos que essa pessoa tem uma segunda experiência com Deus, na pessoa do Espírito Santo, que é uma obra da graça de Deus também. Nós cremos que essa segunda obra da graça é o batismo no Espírito Santo. Se você pega, por exemplo, Mateus capítulo 3, João Batista estava realizando o batismo nas águas, e em algum momento ele fala: olha, eu estou batizando vocês na água para arrependimento, mas virá alguém depois de mim que eu não sou digno nem de tocar nas suas sandálias. E ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Então, a segunda obra da graça, ou essa segunda bênção, nós acreditamos que seja o batismo no Espírito Santo. É um segundo momento na vida do crente, ok? Então, só para a gente entender por que eu preciso voltar na história, nós temos aqui uma pessoa importante, que é John Wesley. John Wesley é a pessoa que a gente segue, a nossa tradição, a tradição da Igreja do Nazareno, é wesleyana. Então, nós acreditamos naquela experiência que Wesley teve, nós acreditamos que é a experiência da inteira santificação, ou a experiência do batismo no Espírito Santo. Foi uma experiência que ele teve dia 24 de maio de 1738, uma experiência de quando ele estava já um pouco bem desanimado do seu ministério pastoral. Ele tinha ido para os Estados Unidos, nas colônias inglesas, para fazer missões, não deu certo, voltou frustrado. Pensando em abandonar o ministério pastoral, um belo dia ele tem um contato com alguns dos seus amigos, que eram morávios, eram crentes da Alemanha, e eles convidam então Wesley para participar de um culto. Ele vai participar daquele culto, e naquela ocasião ele tem essa experiência, que a gente chama a experiência do coração aquecido. O pastor estava pregando naquela ocasião, foi fazer a leitura de um comentário bíblico, do livro de Romanos, escrito por Martinho Lutero, e enquanto ele fazia a leitura desse texto, Wesley teve essa experiência, que ele mesmo relata no seu diário, que foi uma experiência que queimou o seu corpo todo, Ele sentiu todo o seu corpo abrasando, da ponta dos pés até o alto da cabeça, e sentiu o seu coração aquecido. E naquele momento também ele relata que ele também teve convicção do perdão dos seus pecados e também a convicção da sua salvação.
Então, nós cremos nessa tradição, né? Nós seguimos essa tradição da inteira santificação. Por isso que nosso manual, ao invés de usar batismo no Espírito Santo no nome, nós usamos esse nome, essa nomenclatura, inteira santificação. Mas vocês vão ver que é a mesma coisa, depois eu vou chegar lá. Então, Wesley teve essa experiência. Só que uma coisa diferente é que o Wesley não acreditava em duas obras da graça. O Wesley acreditava em uma só. Ele acreditava que quando a pessoa se convertia, o Espírito Santo, então, já aquecia o coração daquela pessoa. E ela necessariamente precisava produzir frutos dignos de arrependimento, frutos de transformação. Então ele acreditava, né, que esse batismo no Espírito Santo, embora ele não usasse essa nomenclatura, já acontecesse no momento da conversão. Era assim que Wesley acreditava. Quem começou com a ideia de segunda bênção foi esse homem aqui, John Fletcher, né, que foi contemporâneo de Wesley, foi um dos discípulos dele, inclusive, e ele escreveu alguns livros, e no meio desses livros ele usava a terminologia segunda bênção. E ele falava que essa segunda bênção era o batismo no Espírito Santo. Ele vai ser a pessoa que vai começar a usar essa nomenclatura, batismo no Espírito Santo ou segunda obra da graça. Mais ou menos nessa mesma época, né, que o John Fletcher estava ensinando isso, a Escócia estava passando por um momento de renovação espiritual. Então, na Escócia havia algumas pessoas que estavam buscando vamos dizer assim, experiências de profecia, experiências de restauração dos dons espirituais. E uma dessas pessoas foi esse homem aqui, Edward Irving, que viveu aí de 1792 e morreu jovem, né, em 1834. Relata-se que em 1831, ele era pastor de uma igreja presbiteriana nessa época, e em 1831, ele então, pregando lá na comunidade que ele pastoreava, algumas pessoas tiveram a experiência de falar em outras línguas. E outras pessoas também tiveram a experiência de profetizar. Então começa a haver um movimento de restauração dos dons espirituais, começa a haver um movimento de renovação espiritual, e começa aqui. Né? Vocês vão entender por que eu estou falando disso daqui a pouco. Porque olha só, a Escócia recebe essa experiência, e na Inglaterra, que é da mesma região da Europa, né? Na Inglaterra começa a surgir então o movimento metodista. Algumas igrejas metodistas são fundadas depois da morte de John Wesley, e eles também dão sequência no que a gente vai chamar de avivamento de santidade. Então a Inglaterra, nessa época, estava indo para os Estados Unidos colonizar aquela região da América do Norte. Os Estados Unidos, nessa época, era colônia inglesa. E muita gente saiu da Inglaterra e de outros lugares da Europa, foram para os Estados Unidos para poder ter uma condição de vida melhor. Eles queriam ter uma condição melhor de vida, né? Queria ganhar mais dinheiro. Então é aquela época daqueles filmes de faroeste, sabe? É justamente aquela época, onde pessoas queriam ir para lá para tentar descobrir ouro, né? Pedras preciosas, e assim conseguir, então, uma condição de vida melhor. E nessa época, então, quando começa a ir muita gente para os Estados Unidos, para a colônia inglesa, começa a ir pessoas que eram metodistas, batistas, congregacionais. Aí surge um camarada chamado Charles Finney, que começa a pregar sobre santidade também naquela época, sobre uma experiência pessoal com Deus. E justamente nesse período que o Charles Finney começa a pregar isso, começa a surgir um grande avivamento de santidade nos Estados Unidos. Então as pessoas começam novamente a dar ênfase nessa ideia de segunda bênção, de segunda obra da graça. Então isso fica muito forte lá. Acontecem lá os acampamentos de santidade, na época lá de 1830 em diante. E nessa época também, de 1830, eles ficavam às vezes 5 dias, 6 dias, 7 dias direto, né, o dia inteiro, convidando pregadores para poder falar sobre essa experiência da santificação. Então, muito fortemente começou-se a se falar sobre essa segunda obra da graça a partir daqui. Aí o que vai acontecer durante esse mover de santidade, né? Outras igrejas metodistas começam a surgir também a partir da década de 40, dos anos 1800, e em 1867 surge a primeira associação de santidade. Por que isso aqui é importante? Porque através dessa associação começam a surgir várias outras denominações independentes de santidade. Porque as pessoas começaram a pregar essa segunda obra da graça, e as suas denominações não acreditavam. Então pessoas começaram a se desligar dos seus ministérios, outras começaram a ser expulsas, excluídas, né, por pregarem a segunda obra da graça, que eles chamavam de inteira santificação. Então pessoas saíram da igreja batista, saíram da igreja metodista, saíram da igreja congregacional, presbiteriana, e fundaram várias denominações de santidade nessa época. Né? Por exemplo, nós temos aqui alguns nomes. Uma delas, uma das mais famosas dessa época, é a Igreja de Deus em Anderson, Indiana. Todo mundo já ouviu falar aqui do avivamento da Rua Azusa, não já?
A pessoa que participou, né, o líder desse movimento do avivamento da Rua Azusa, ele era dessa igreja. Igreja de Deus em Henderson, Indiana, uma igreja de santidade, que foi fundada em 1881. Nós temos outras igrejas também dessa época que fazem parte do movimento de santidade. Por exemplo, a Igreja de Deus de Santidade, que foi fundada 2 anos depois, 1883. Nós temos a Igreja Evangélica do Povo, 1887. Igreja Missão, 1888. Tem mais um monte. Se você pegar o nosso manual, por exemplo, você vai ver uma série de igrejas que vão surgir dentro desse movimento de santidade nos Estados Unidos. Aí surge também a Igreja do Nazareno, em 1895, que é uma igreja um pouquinho diferente da nossa hoje. Por que eu digo que ela é um pouquinho diferente? O fundador dessa igreja, o pioneiro, era um homem chamado Phineas Brizzi. E esse homem, então, ele era metodista, a igreja metodista não acreditava em segunda obra da graça. O Brizzi diz que teve uma experiência com Deus de segunda obra da graça, pregava essa doutrina, e houve resistência na igreja metodista sobre a sua participação, sobre os seus ensinos. Até que ele resolveu se desligar dessa igreja, foi convidado para dirigir uma missão, né, na época chamava-se Missão Peniel. Essa missão cresceu, chegou lá a 70 membros, mais ou menos, e eles foram organizar a missão, para deixar de ser missão e se tornar uma igreja organizada, né? Então, quando eles foram organizar, tinha um outro amigo dele, que era um médico na época, chamado J.P. Widman, e os dois resolvem, né, propor para a igreja para que eles dessem ali uma sugestão de nome para a igreja. Então, deram várias sugestões, e o nome que ganhou na sugestão para poder ser batizado, o nome da denominação, vamos dizer assim, foi Igreja do Nazareno. Isso por quê? Porque o nome Nazareno é o título mais humilde de Jesus. Então, daqui nasce a Igreja do Nazareno, surge através dessa perspectiva. Então, surge ali mais uma denominação de santidade, 1895. Depois, 1907, aí vai haver uma junção, né, dessa Igreja do Nazareno do Phineas Brizzi com outras 2 igrejas, a Igreja de Cristo de Santidade e também a Associação de Igrejas Pentecostais da América. Em 1908, as 3 denominações se unem de uma vez, né, é uma fusão, uma união que acontece em 2 anos, 1907 e 1908, mas em 1908 se funde de uma vez, e o nome adotado para essa nova denominação é Igreja Pentecostal do Nazareno, que em 1919 vai tirar o nome pentecostal, pelo que vocês vão ver daqui a pouco aqui, o que vai acontecer no decorrer do movimento de santidade. Então já deu para ver que começou a haver um grande movimento de santidade no meio dos Estados Unidos. Várias denominações foram criadas nessa época. Aí aparece um camarada que era metodista, chamado Charles Fox Parham. Ele cria um instituto de estudo teológico, né, no Texas, e em 1900, o que acontece? Ele se junta com esse grupo de estudantes e pergunta, né, para eles, o que vocês acham que é a evidência do batismo no Espírito Santo? Até o presente momento, até 1900, como todos eles vinham da linhagem, né, da doutrina de santidade, todo mundo acreditava que a evidência do batismo no Espírito Santo era o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Né? Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, misericórdia, paciência, mansidão, domínio próprio, né? Ok? Então acreditava-se que era essa vamos dizer assim, a contraprova, né? A evidência de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, que teve a experiência da inteira santificação. Em 1900, então, ele está lá no meio de uma aula com os seus alunos e ele faz essa pergunta, o que eles achavam que era a evidência. Um dos seus alunos, ou na verdade um grupo dos seus alunos, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, eles chegaram à conclusão que a evidência era falar em língua estranha. E aí o Charles Fox Parham ficou balançado com a maneira como eles argumentaram. E ele passou a defender que existiam, então, 3 obras da graça. A primeira obra da graça era a salvação, a segunda obra da graça era a inteira santificação, e a terceira obra da graça seria o batismo no Espírito Santo. Então ele fez essa diferenciação. Quando foi em 1901, no culto da virada, né, de 1900 para 1901, dia 1º de janeiro, eles estavam fazendo um culto, e naquele culto uma pessoa então recebe essa experiência e começa a falar em línguas estranhas. E ele vai chamar essa experiência, essa nova fé, que até então pouquíssimas pessoas relatavam, né, uma experiência de falar em outras línguas, ele vai chamar de fé apostólica, vai ser o nome que ele vai dar. E aí um dos seus alunos, que mais adiante aí um pouquinho vai participar da sua escola, é justamente um homem chamado William Seymour. Ele vai ser aluno do Parham em 1903, né, 2 anos depois da experiência que as pessoas tiveram ali. E aí, o que acontecia nessa época? Havia uma segregação racial muito forte.
os negros não podiam participar nem sequer do mesmo culto dos brancos nos Estados Unidos. Então tinha igreja separada, igreja para branco, igreja para negro. E o William Seymour era negro. E ele foi participar do curso do Parham, mas não podia entrar na sala de aula. Ele tinha que assistir as aulas do Parham do lado de fora, no corredor. Mas ele pegou a ideia da fé apostólica, né, começou a se reunir. Ele era um ministro ordenado pela Igreja de Deus de Indiana, né, que nós falamos aqui agora há pouco. E ele então, pregando essa nova doutrina, o que aconteceu? A igreja não concordou e excluiu ele da sua denominação. Ele começou a se reunir na casa de uma outra família, de algum grupo também que saiu com ele. Eles se reuniam por lá. E aí, pregando, né, aquela nova doutrina, o que aconteceu? A sua esposa teve essa experiência, começou a falar em línguas estranhas, e de acordo com relatos da história, a mulher dele não sabia nem sequer tocar piano. Nunca tinha tocado, nunca tinha aprendido. E depois dessa experiência, então ela começa inclusive a tocar piano também. Então ela começa a ser a pessoa que vai tocar piano nos cultos que eles celebravam. Aquele culto começou a crescer muito, era dentro de uma casa, né? Não cabia mais a quantidade de pessoas. O que eles fazem então? Saem daquela casa e vão procurar um local maior para eles se reunirem. Aí eles encontram, numa rua chamada Azusa, encontram um templo abandonado, que tinha pegado fogo, né? E aí eles resolvem ir para lá. Então eles começam a se reunir naquele local. Muita gente de vários lugares do mundo, inclusive, vão lá para ver o que estava acontecendo, né? Para participar daquele movimento. Muita gente vai para lá e aí se torna um movimento muito conhecido. Por isso que a gente chama de avivamento da Rua Azusa, né? Que impactou muita gente. E uma coisa curiosa que aconteceu nesse tempo da Rua Azusa é que brancos, negros e latinos todos se misturavam lá para adorar o Senhor, né? Então houve uma transformação, né, como resultado desse avivamento. Foi uma coisa bem interessante. Então o que acontece aí? O Seymour continua pregando essas 3 obras da graça, que ele aprendeu com o Parham. Aí aparece agora uma outra pessoa, um batista, que também depois vai ter que se desligar da igreja batista, porque a igreja batista não acreditava, né, em segunda e muito menos em terceira obra da graça. E ele então começa, ele aceita, né, essa doutrina, né, da segunda experiência do batismo no Espírito Santo. E aí em 1910 ele vai dizer o seguinte: olha, não existe esse negócio de inteira santificação. A segunda obra da graça é o batismo no Espírito Santo evidenciado pelo falar em línguas estranhas. Aí aqui começa o que nós chamamos hoje de movimento pentecostal. As Assembleias de Deus, Congregação Cristã no Brasil, né, são as principais denominações do que a gente vai chamar de pentecostalismo de primeira onda, ou pentecostalismo clássico, que é aquele grupo que acredita que o batismo no Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas estranhas. Então houve uma divisão no meio da crença do povo. Deu para vocês entenderem? Por isso que é importante a gente entender essa ideia de segunda obra da graça. A nossa igreja, então, acredita em segunda obra da graça, mas nós acreditamos que essa segunda obra é o batismo no Espírito Santo, evidenciado não pelo falar em línguas, mas sim evidenciado também ainda pelo fruto do Espírito Santo. E por que nós não acreditamos que seja evidenciado pelo falar em línguas? Abra comigo a sua Bíblia aí, em 1 aos Coríntios, no capítulo 12. E aí você vai entender comigo por que nós não acreditamos que o batismo no Espírito Santo seja evidenciado pelo dom de línguas, né? 1 Coríntios, capítulo de número 12. Nós sabemos que esse capítulo, o apóstolo Paulo está falando sobre a diversidade de dons espirituais. Ele fala sobre 9 dons espirituais, né? Dentre eles aqui, por exemplo, o dom de profecia, o dom de revelação, o dom da sabedoria, o dom de discernimento de espíritos, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, né? São alguns desses dons que o apóstolo Paulo vai trazer aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios. Agora eu quero que vocês vejam comigo, versículo 29. Veja aí comigo, ó. Olha o versículo 29, o que o apóstolo Paulo vai perguntar. Porventura, são todos apóstolos? Aí antes da gente continuar lendo, já vale aqui a gente pensar. Deus estabeleceu dons, né? Um dos dons que o próprio apóstolo Paulo, uma outra lista de dons, né, que ele vai catalogar, está em Efésios capítulo 4, versículo 11, que é o que a gente chama de dons ministeriais. São os ministérios que Deus levantou às pessoas. Quais são esses dons? São 5. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então o que Paulo está dizendo? Todo mundo vai ser apóstolo? O apóstolo hoje é o missionário. Todo mundo será missionário? Será que na igreja todas as pessoas são missionárias? Todas as igrejas são plantadores todas as pessoas na igreja são plantadores de igreja? Não. Então há diversidade de dons. Há pessoas que vão ter esse chamado e há pessoas que não terão esse chamado. É isso que Paulo está tratando aqui, ok?
Então ele continua a pergunta. Todos são profetas? Profetas que ele está falando aqui agora faz parte dos dons ministeriais. E este profeta de Efésios 4:11 são os profetas pregadores. Tá? Então, uma nova pergunta. Todo mundo é pregador? Todo mundo vem aqui para pregar, para ensinar, para trazer a compreensão da palavra de Deus e exortar a igreja? Todo mundo tem esse dom? Eu garanto que muitas pessoas gostariam de pregar, gostariam de estar aqui pregando, mas não tem esse chamado, não tem esse dom. Então, nem todo mundo será pregador. Aí a gente continua. São todos mestres? Todo mundo vai ter o dom, né, para poder ensinar também? Também não. São todos operadores de milagre? Que é um dos dons espirituais de 1 Coríntios 12 agora. Todo mundo vai ter esse dom de milagres? Também não. Aí veja o versículo 30. Todos têm dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Está vendo aí? Então é por isso que nós não acreditamos que o dom de línguas, né, que falar em línguas estranhas, seja a evidência do batismo no Espírito Santo. Nós não acreditamos assim, exatamente porque Paulo está dizendo que nem todo mundo terá esse dom. Mas o batismo no Espírito Santo é uma promessa para todo cristão, para todo crente. Se todo crente tem essa promessa, se todo crente, né, deve buscar essa promessa do alto, então se o dom de línguas não é para todos, então não pode ser a evidência, porque nem todos terão esse dom. E, inclusive, Paulo vai falar aqui sobre, vamos dizer assim, a importância dos dons, né? Você volta aí comigo, por exemplo, no versículo 28, do mesmo texto aqui, ó. E aqui Paulo vai estar falando sobre o grau de importância dos dons. Então veja comigo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, o último dom de importância que ele está colocando é o dom de língua. E por que ele está dizendo isso? Porque é um dom que nem todo mundo vai ter. Nós, né, nazarenos, acreditamos na atualidade dos dons. Nós cremos, né, que estes dons estão aí disponíveis para nós hoje. Mas nós também entendemos que Deus é quem distribui o dom conforme Ele quer. Então, nós também precisamos entender que o dom de línguas, na escala de importância dos dons, é o menos importante. E por que ele é o menos importante? Porque ele edifica a própria pessoa. Né? Quando alguém ora em língua, edifica a si mesmo. Né? Por exemplo, se eu falar em línguas aqui agora, vocês não vão me entender. Por isso que na sequência, aqui no capítulo 14, Paulo vai explicar sobre o uso de dons, né? Sobre, principalmente o uso do dom de línguas na igreja. Se alguém for falar em língua, tem que ter alguém que interprete. Porque se a pessoa falar em língua e não tiver ninguém para interpretar, o que vai acontecer? Ninguém vai conseguir entender o que está acontecendo. Então, o dom de língua é um dom que edifica quem? A igreja? As pessoas? Os visitantes? Não, edifica a si próprio. Deu para entender? Então, na escala de importância, é o último. Há dons mais importantes que o dom de línguas. Por exemplo, ó, ele diz aqui, em primeiro lugar estão os apóstolos. Se não tivesse alguém para plantar a igreja, você ia estar aqui hoje? Se não tivesse alguém para ir lá, dar as caras, morrer pelo Evangelho, né? Como disse Tertuliano, né? O sangue dos mártires é o que fez com que a igreja crescesse, é o adubo da igreja. Né? Então, pense bem, se não houvesse apóstolos, missionários, nós nem aqui estaríamos. Talvez o cristianismo tivesse morrido. Só não morreu porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então a igreja está aí direto. Né? Mas há uma importância maior sobre os missionários. Aqueles que estão indo plantar as igrejas, aqueles que estão iniciando o trabalho missionário. Primeiro grau de importância está sobre eles. Além deles, né? Além dos apóstolos. Em segundo lugar, profetas, pregadores. Adianta ter igreja. Vamos imaginar que há um local para a gente se reunir, embora naquela época a igreja não fosse isso. Mas vamos imaginar aqui na nossa linguagem de hoje. Nós temos um templo, construímos um local. Mas se não tiver ninguém para pregar, para ensinar o povo, adianta alguma coisa? Não adianta. Então o grau de importância do profeta, do pregador, também é grande. Maior, muito maior do que o dom de língua. Vocês estão entendendo o que Paulo está querendo ensinar aqui? É isso. O que ele diz aí em seguida? Em terceiro lugar, os mestres, aquelas pessoas que vão ensinar a doutrina, né, que vão trazer ali o equilíbrio doutrinário para a igreja de Cristo. O que adianta ter gente plantando igreja, gente pregando, mas se a gente não sabe se o que está pregando é certo? Se a gente não sabe se o que está sendo pregado está de acordo com as Escrituras? Então o mestre tem um papel fundamental
na igreja de Cristo. Né? E aí ele vai continuando aqui no decorrer, né, dos graus de importância da igreja. Né? Até ele chegar aqui, por exemplo, governos, né, que é a liderança. Né? Então, a liderança tem a ver com o pastoreio local também. Né? Então, enfim, deu para a gente perceber aqui que existem variedade de dons. O Espírito Santo é quem dá. O dom de línguas não é um dom que todo mundo vai ter. E se nem todo mundo terá, então nós não podemos usar o dom de línguas para defender que ele é a evidência do batismo no Espírito Santo. Ficou claro, irmãos, por que nós não acreditamos assim? Então, como que nós acreditamos? Nós acreditamos que a evidência é o fruto do Espírito. É a transformação de vida da pessoa. É uma mudança de caráter. Né? E aí é o que nós vamos ver aqui no decorrer dos nossos slides. Ok? Bom, então vamos ver aqui um outro trecho do nosso manual sobre inteira santificação. Então diz assim, ó, é operada pelo batismo com ou enchimento do Espírito Santo e envolve numa só experiência a purificação do coração de pecado e a presença íntima e permanente do Espírito Santo, capacitando o crente para a vida e o serviço. Então olha só, a inteira santificação é operada quando? Pelo batismo no Espírito Santo. Ou também nós chamamos isso de enchimento do Espírito Santo. Então, por exemplo, tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é trabalhar com os dons do Espírito Santo. Não necessariamente. Quer ver um exemplo aqui? Você pega Atos dos Apóstolos, quando a igreja vai levantar os seus diáconos, um dos diáconos é um homem chamado Estevão. Né? E a Bíblia diz que todos os diáconos, um pré-requisito é que eles fossem cheios do Espírito Santo. Ou seja, né, eles já deveriam ter tido essa experiência do enchimento do Espírito Santo. Mas aí quando você vai ler a história de Estevão, em momento nenhum você vai ver Estevão operando milagre. Você não vai ver Deus usando Estevão para curar ninguém. Você não vai ver Deus usando Estevão para fazer aqueles milagres extraordinários, né? Por exemplo, Pedro andava à sua sombra quando se projetava em alguém enfermo, o enfermo era curado. Né? Então nós temos vários exemplos de milagres extraordinários no Novo Testamento. Mas Estevão não participa de nada disso. O que Estevão fez? Estevão apenas pregou. A única coisa que ele fez foi pregar, né, e morrer pelo Evangelho, morrer por Cristo Jesus. Né? Então, ser cheio do Espírito Santo é diferente do que muita gente imagina. Ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com falar em línguas estranhas. Tem gente que fala em língua, mas não está cheia do Espírito Santo, porque é um dom. E dom não é garantido que a pessoa está cheia do Espírito. A prova disso está em Mateus capítulo 7. Quer ver? Abra aí comigo. Veja aí comigo o que Jesus está dizendo num trecho do Sermão da Montanha. Mateus, capítulo de número 7. Vamos ver aqui o versículo 21. Amém? Olha o que diz o versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Então, olha só, Jesus está falando sobre dois dons espirituais aqui. De pessoas que no dia do julgamento, do juízo final, vão querer apelar, né, para se defender em defesa própria, através do uso dos dons. Eles vão dizer, Senhor, como é que pode a gente ficar de fora da salvação? Né, no nome do Senhor nós profetizamos. Ou seja, o dom de profecia. Aqui não é o ministério de profeta, é o dom de profecia. Em teu nome nós profetizamos. Em teu nome a gente disse, assim diz o Senhor. Ok? Mas não é uma garantia de que a pessoa estava cheia do Espírito Santo. Só tinha um dom. Outro exemplo aqui, né? Ele fala também de milagres. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Inclusive, no texto original, a ideia de milagres aqui é daquele dom de sinais e maravilhas, que é um dos dons de 1 Coríntios 12. Que tipo de dom é esse? São dons extraordinários. É um dom que Deus faz com que as pessoas operem coisas extraordinárias. Nesse caso aqui, não necessariamente seja Deus, né? Então, por exemplo, é aquela pessoa que faltava uma perna, e aí alguém orou, e a outra perna nasceu. É mais ou menos isso, para você ter ideia da grandeza, né, do milagre. E a pessoa vai apelar para isso e dizer, mas Senhor, no teu nome nós não operamos milagre? O que Jesus vai responder para ele? Apartai-vos de mim, não conheço vocês não.
Vocês praticavam a iniquidade. Então, olha só. A árvore, ela é conhecida pelo quê? Pelo dom ou pelo fruto? Pelo fruto. E o próprio Jesus diz isso aqui no versículo 18, né, no 17 em diante, aqui, que está no mesmo contexto dos falsos profetas aqui que a gente leu. Olha o versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, eu já vi pessoas dizendo, às vezes, né, não, mas aquela denominação tal, não tem como não ser de Deus. Você olha lá os milagres que acontecem. É gente que estava na cadeira de roda e agora está andando. É gente que era cega e agora está vendo. É um morto que ressuscitou. Quem disse que isso prova que aquela denominação ou aquela pessoa está cheia do Espírito Santo? Isso não prova nada. O que prova? O fruto do Espírito Santo. E o que é esse fruto? Salte comigo para a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Embora eu já tenha citado, né, nós vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo diz. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos ver o que é o fruto aqui. Olha o que diz aqui o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, misericórdia, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando você olha para um ministro de Deus, para alguém que está levando o evangelho, que está carregando o nome de Deus sobre os seus ombros, comece a observar os frutos dessa pessoa. Comece a observar as atitudes dessa pessoa. Se de fato o que ela prega, ou o que ela faz, ou o que acontece, condiz com a vida dela. Então, é algo importante para se observar. A árvore não é conhecida pelo dom. A gente viu lá no contexto de Mateus 7 que além de 2 dons espirituais, Jesus fala também de expulsar demônios. Também é outra coisa que não prova. Então não é porque a pessoa expulsou demônio que está cheio do Espírito Santo. Não quer dizer nada. Até a minha sogra, coitada, que não tem nada a ver com Jesus, já expulsou demônio. Foi lá, pegou, acho que foi uma Bíblia, deu uma biblada na mulher lá e o capeta saiu. Então, não é o fato de expulsar demônio que garante que a pessoa é cheia do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo, então? É alguém que realmente produz o fruto do Espírito Santo na sua vida. Ok? Essa é a evidência de alguém que foi batizado no Espírito Santo e de que, de fato, foi cheia desse Espírito Santo. Então, outra coisa que acontece, além da pessoa evidenciar, através do fruto, ela também é purificada do pecado no seu coração. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a pessoa nunca mais vai pecar? Não. O que quer dizer aqui é que há uma mudança de natureza. Por quê? Quando nós não éramos de Jesus, nós éramos escravos do pecado. O pecado nos dominava. Embora ainda haja uma natureza corrupta dentro de nós, embora ainda haja uma corruptibilidade na nossa vida, nós agora, pelo poder do Espírito Santo, podemos resistir ao pecado. Quer ver um exemplo disso? Vá comigo na carta aos Gálatas, na carta aos Hebreus. Abra comigo aí a sua Bíblia. Carta aos Hebreus. Eu vou localizar o versículo aqui para te falar. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Localizem aí comigo. Olha o que diz o verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que o autor da epístola está ensinando para a gente? Ele está dizendo que agora nós temos uma nova natureza. E que com esta nova natureza é possível resistir ao pecado. Porque nós não estamos mais lutando sozinhos contra o pecado. Não é mais a minha força sozinho. Porque, irmão, se depender da nossa força sozinho, a gente perde a batalha. Mas nós temos agora o Espírito Santo nos ajudando nessa luta. E com o Espírito Santo, a luta fica mais fácil. Daqui a pouco nós vamos voltar em Gálatas. A gente vai ver a respeito dessa ajuda do Espírito Santo. Mas ele diz aqui, não tendes resistido até o sangue. O que ele está querendo dizer?
Vocês ainda não estão dando o máximo de vocês. Então, olha só, há uma possibilidade de dar mais do que a gente tem dado às vezes. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, não, eu já tentei de tudo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já dei o meu melhor, já dei o meu máximo. Talvez você não tenha dado o seu máximo ainda. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Desafiando Gigantes. Acredito que todo mundo aqui já assistiu. Há um trecho daquele filme que ilustra bem essa verdade que o autor da carta aos Hebreus está ensinando. O rapaz está desanimado, né? Ele está achando que não tem força para poder superar a si mesmo, né? A sua própria força. O que ele faz então? O rapaz tampa lá, o treinador tampa os olhos dele, né? Coloca uma venda, né? Tampa os olhos dele e vai dizendo, vai, porque aí com os olhos vendados ele não consegue ver onde é que ele está. Né? O tanto que ele já andou, o tanto que ele já se esforçou, né? O tanto que ele já está cansado. Então ele só está ouvindo a voz, vai, continua. Né? E aí o treinador fica falando isso com ele. E ele vai se arrastando. E ele anda quase que o campo todo. Né? Por quê? Porque ele lutou o máximo, ele deu o seu sangue naquilo. Deu para entender o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui agora? Ele está dizendo isso, olha, na sua luta contra o pecado, você pode dar mais de si. Você pode dar o sangue, você pode dar o máximo da sua vida e vencer pelo poder do Espírito Santo. Essa é a ideia que ele está trazendo aqui para nós. E aí é o que eu disse, nós não estamos mais sozinhos nessa luta contra o pecado, né? Em Gálatas capítulo 5, vamos ver aí de novo, versículo 16 agora, vamos ver o que diz aí. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito. E que Espírito é esse? O Espírito humano? Não, inclusive nas nossas traduções em português está em letra maiúscula, porque é o Espírito Santo. Andai no Espírito Santo. E o que vai acontecer aí que ele diz? E jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne, versículo 17, milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então ele está mostrando a importância de nós alimentarmos a nossa vida espiritual, né, para estarmos cada vez mais cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nos enche num ato, né, do batismo, inclusive a palavra batismo no grego significa imersão, mergulhar, né? Então é como se você estivesse sendo mergulhado no Espírito Santo, ok? E ele agora está abundante na tua vida. Só que tem uns crentes relaxados, que não ora, que não lê a palavra, que não vem no culto, que não procura ser fiel ao Senhor. O que vai acontecendo? Aquela fogueira, né, que outrora estava tão radiante, vai enfraquecendo, irmãos. E conforme ela vai enfraquecendo, as forças para militar, para lutar contra o pecado também caem. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando em Gálatas 5 é que nós precisamos, na nossa caminhada cristã, mesmo depois de sermos batizados no Espírito Santo, precisamos estar sempre alimentando a nossa vida espiritual. O nosso manual vai chamar isso daí de obras da graça, né? Nós vamos chegar daqui a pouco ali. Que seria o quê? Obras da graça não, perdão. Agora eu esqueci o nome. Vou chegar lá daqui a pouco e eu vejo. Mas vamos lá. A ideia é de que inteira santificação é uma relação de causa e efeito. Qual é a causa? O batismo no Espírito Santo. Qual é o efeito? Uma vida de inteira santificação. Uma vida de entrega, de renúncia contra o pecado. Uma vida de santidade, de separação. Né? Causa e efeito. A gente vai ver isso aqui melhor nos próximos slides, que também são texto do nosso manual. A inteira santificação, trecho do nosso manual, diz assim: é provida pelo sangue de Jesus, realizada instantaneamente pela graça mediante a fé, precedida pela inteira consagração. E desta obra e estado de graça o Espírito Santo testifica. Isso aqui significa dizer o quê? Que primeiro, você não precisa fazer absolutamente nenhuma obra humana para que o Senhor te batize com o Espírito Santo. Você não precisa acender vela, você não precisa fazer penitência, sair andando de joelho pela cidade de Barroso. Não. O que você precisa é ter fé. Porque isso foi provido pelo sangue de Cristo. É um dos benefícios da expiação de Jesus no Calvário. Né? Outra coisa importante dentro desse texto. É uma obra realizada instantaneamente. Ou seja, não há uma coisa progressiva. Estou falando do ato do batismo. Tá ok, irmãos? Aquela experiência de Deus. A pessoa tem essa experiência uma vez só. Foi batizada no Espírito Santo. Acabou. Ela não vai estar sendo batizada, né, todos os dias. Não, ela é batizada em um único momento. Agora,
O efeito disso é progressivo, que é a santificação. Nós temos que continuamente mortificar a nossa carne e alimentar o nosso espírito, para que possamos estar cada vez mais cheios do Espírito Santo. Então vai haver progressividade na santificação, mas não no batismo no Espírito Santo. O ato de batismo no Espírito Santo é um ato instantâneo, único. Que eles dão, cheguei primeiro. Os outros nomes que eles dão são aqueles ali, que são sinônimos, né? Perfeição cristã, perfeito amor, pureza do coração, batismo no Espírito Santo, plenitude da bênção e santidade. Então, santidade cristã. Então, novamente nós podemos ressaltar aquela ideia de causa e efeito. A causa é o batismo no Espírito Santo e o efeito é o quê? Uma vida de perfeição cristã, uma vida de perfeito amor, uma vida de coração puro. Essa é a ideia, né, por detrás da inteira santificação ou do batismo no Espírito Santo. Aí vem uma pergunta para vocês aqui. É possível ser perfeito nesta vida? Sim ou não? Bom, então nós vamos ver que é. eu gosto dessa pegadinha. Antes de eu mostrar aqui que é possível, eu queria só terminar de ler o que o nosso manual diz, né? Cremos que há uma distinção bem definida entre um coração puro e um caráter maduro. O primeiro é obtido instantaneamente, como resultado da inteira santificação, e o segundo resulta de crescimento na graça. Então, olha só, é o que eu falei, batismo no Espírito Santo é uma experiência única. A pessoa recebe aquela experiência e, naquele momento, há uma libertação do domínio do pecado. Não que a pessoa nunca mais vai pecar, ok? Ela vai continuar tendo a sua corruptibilidade, vai continuar tendo as suas inclinações, mas agora ela tem uma ajuda maior. Que ajuda maior é essa? O Espírito Santo ajudando e habitando dentro dessa pessoa. Então existe uma diferença, né, entre essa primeira situação e a santificação, que é o que eu falei para vocês, que aqui está chamando também de caráter maduro. Né, o primeiro, que é o batismo, é instantâneo, e o segundo é resultado da inteira santificação, é o crescimento na graça. Como que nós podemos crescer na graça? Aí o nosso manual também mostra aqui um pouquinho. Cremos que a graça da inteira santificação inclui o impulso divino para crescer na graça como um discípulo à semelhança de Cristo. Contudo, este impulso deve ser conscientemente cultivado e deve ser dada cuidadosa atenção aos requisitos e processos do desenvolvimento espiritual e avanço no caráter e personalidade semelhantes a Cristo. Sem tal esforço intencional, o testemunho da pessoa crente pode ser enfraquecido e a própria graça comprometida e mesmo perdida. Participando nos meios de graça, nomeadamente a comunhão, as disciplinas e os sacramentos da igreja, os crentes crescem na graça e no pleno amor de Deus e ao próximo. Então, aquilo que eu já tinha comentado, a terminologia que eu tinha esquecido era aquilo ali, meios de graça. Na verdade, esse é o termo correto. Então, o que são os meios de graça? Como que a gente cresce na graça e no conhecimento? Quais são os meios de graça? Oração, leitura da palavra, jejum, evangelização, ou seja, a nossa ação diante da obra de Deus, essas coisas nos ajudam a crescer na graça de Deus. Ok? Esses são os meios de graça, a meditação. Então essas coisas todas fazem parte. Deu para entender? Então assim nós crescemos na graça. Se nós pararmos de buscar a Deus, né, através desses meios de graça, o que vai acontecer com a nossa espiritualidade? Ela vai definhar, como eu dei o exemplo da fogueira. Uma hora essa fogueira vai apagando, 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 minando, e ela pode inclusive ser apagada. Quer ver uma prova disso? Abra comigo aí a sua Bíblia, em 1 aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós vamos ver que é possível o Espírito Santo ir se apagando da nossa vida. Versículo 19. Então, 1 aos Tessalonicenses 5, 19, diz assim: não apagueis o Espírito, ou também não extinguais o Espírito.
Então o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele mora em nós. Agora, nós podemos cultivar um relacionamento com o Espírito Santo através dos meios de graça. Como nós cultivamos esse relacionamento, então? Oração, leitura da Bíblia, jejum, evangelização e por aí vai. É o que nós já deixamos bem claro. Se nós paramos de fazer isso, o que acontece então com a nossa espiritualidade? Ela mingua e pode, inclusive, ser extinguida. Pode acabar. O Espírito Santo pode ser apagado da tua vida por causa da tua apostasia, por causa da tua falta de vontade de buscar o Senhor. Né? Então pode acontecer, a pessoa pode cair da graça. E se ela cai da graça e o Espírito Santo é extinguido, o Espírito Santo se retira, o que vai acontecer? Essa pessoa não tem mais salvação. A não ser que ela se arrependa novamente, né? E aí receba novamente o dom de Deus, ok? Então é somente assim. É uma apostasia que pode ser revertida. Mas então nós temos que tomar cuidado, temos que estar sempre buscando ao Senhor, para que o Espírito Santo não se afaste de nós. E nós temos alguém na Bíblia que o Espírito Santo se retirou dela. Vocês se lembram quem é? Foi o primeiro rei de Israel. Qual o nome dele? Saul. Saul foi cheio do Espírito Santo um dia. E de acordo com o texto bíblico, ele foi cheio do Espírito Santo e até profetizou junto com os profetas. Mas aí uma vida de relapso, uma vida de abandono, né, de Deus, o que fez com ele? Fez com que o Espírito Santo se retirasse da vida dele. Quem começou a habitar Saul então, desde então? Espíritos malignos. Está dando para entender? Então, irmãos, a nossa vida, quando nós recebemos o Espírito Santo, ela é evidenciada pelo fruto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer orar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer conhecer a palavra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem gozo de estar na presença de Deus. Ela quer estar no culto. Faz parte. Pessoa que não está cheia do Espírito Santo, ela não liga para isso. A última coisa que ela tem prazer é as coisas de Deus. Ela tem prazer nas coisas do mundo. Nas coisas de Deus ela não tem prazer. Então, olha aí, cuidado com os sintomas que vão avisando como é que está a sua espiritualidade. Ok? Bem, então aqui deu para a gente entender. Aí eu perguntei se é possível ser perfeito nessa vida. Eu quero mostrar aqui alguns trechos bíblicos que falam sobre a necessidade de sermos perfeitos. Então, olha só o primeiro texto, Mateus capítulo 5, versículo 48, que diz assim: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Se não fosse possível ser perfeito, Jesus ia mandar a gente ser perfeito? Não, então não tem sentido. Não é? Jesus não seria um hipócrita de dizer assim, ó, faz isso, mas eu sei que você não é capaz de fazer. Ele faria isso? De jeito nenhum. Então Jesus sabe que é possível ser perfeito. Aí daqui a pouco vocês vão entender. Eu vou quebrar um paradigma aqui nessa noite. João capítulo 17, na oração sacerdotal, versículos 22 e 23, Jesus diz assim: E eu lhes dei a glória que em mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então Jesus orou pela nossa perfeição. Jesus orou para que nós fôssemos perfeitos também. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. Então Paulo está dizendo ali que ele é perfeito, ou que naquele contexto ele era perfeito, né? E que havia outras pessoas dentro da comunidade de Filipos que também eram perfeitas, crentes perfeitos. Ele está dizendo isso ali. Colossenses capítulo 1, versículo 28. O qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha só, ele está dizendo aqui para os colossenses, nós temos que pregar e apresentar essas pessoas que nós estamos aí ensinando, né, exortando para que elas sejam apresentadas diante do Senhor como perfeitas também. Ele está mostrando que a perfeição é possível também. Colossenses 4,12. Saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Jesus Cristo, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a obra, ou melhor, em toda a vontade de Deus. Então, olha só, ele está dizendo, né, que os irmãos oravam para que sempre os crentes de Colossos permanecessem perfeitos. Não é possível deixar de ser perfeito. É aquela apostasia, né? É aquele cair da graça que nós falamos agora há pouco. Mas é possível continuar perfeito. É possível ser e continuar, como é possível também cair desse estágio de perfeição.
Tiago capítulo 1, versículos 3 e 4. Sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, o que é perfeição, de acordo com a Bíblia? Aí aqui é que eu vou matar a charada de vocês e vou quebrar um paradigma que está na sua mente. Quando você aí pensou, não é possível ser perfeito, é porque você pensou em perfeição em moldes não bíblicos. Porque a perfeição que a Bíblia nos ensina é outro tipo de perfeição. Primeiramente, a perfeição cristã que a Bíblia nos ensina não é uma perfeição absoluta. Porque essa perfeição pertence única e exclusivamente a uma única, não pessoa, mas a um único ser. Quem é? Deus. Ninguém mais, irmãos, possui perfeição absoluta. Anjo possui perfeição absoluta? Não. E a prova de que não possui é de que alguns anjos abandonaram o seu estado de criação, E se tornaram rebeldes contra o Senhor, foram expulsos do céu. Ok? Então, quando nós falamos de perfeição cristã, não estamos falando de perfeição absoluta, que essa perfeição é somente de Deus. Nós não estamos falando de perfeição angélica, da perfeição dos anjos. Os anjos são seres perfeitos também, dentro dos moldes que a Bíblia está dizendo. Mas nós não estamos sendo comparados aos anjos. Deus não está querendo de nós aquela perfeição dos anjos. Quando nós falamos de perfeição cristã, não estamos falando de perfeição adâmica. Quando Adão foi criado perfeito. Pecou, com a queda, houve uma corrupção da imagem de Deus na vida de Adão. Deus também não está querendo de nós aquele estágio original de Adão. Não é isso que ele fala quando ele exige de nós a perfeição. Quando nós falamos de perfeição cristã, também, por último, não estamos falando de perfeição intelectual. Ou seja, de achar que a pessoa agora vai saber tudo da Bíblia, vai saber tudo sobre Deus, não vai esquecer mais nada, Poxa, se fosse assim, eu estava enrolado, porque agora há pouco eu esqueci aqui uma coisa que eu costumo falar muito, que são os meios de graça. Então, aqui já deu para a gente perceber, perfeição cristã não é nada disso aí. O que é perfeição cristã, então? A gente tem que ir para os originais, irmãos. Quais são as palavras que aparecem em todos aqueles textos bíblicos que a gente apontou? Nós mostramos vários textos bíblicos ali agora, Quais são as palavras gregas que aparecem ali? São essas três aqui, teleios, teleion e teteleiommenoi. São essas três palavras gregas que aparecem naqueles textos. E é muito diferente o significado dessas palavras do significado de perfeição no mundo ocidental. É aqui que entra o X da questão. Porque quando eu perguntei, é possível ser perfeito nessa vida? Muita gente balançou a cabeça que não, por quê? Porque está pensando em perfeição nos moldes do Ocidente. E no Ocidente, a palavra perfeição, ela deriva de um outro idioma, que não é o grego, é o latim, que é perfectus. E o que significa perfectus? 100% alguma coisa. Aí eu concordo com você. Esse tipo de perfeição é impossível para nós nessa vida. Esse tipo de perfeição nós não conseguimos mesmo, não. Mas não é esse tipo de perfeição que Jesus está exigindo de nós. Porque se fosse, ele seria hipócrita, mas não é esse tipo de perfeição. Então o que ele está exigindo? As palavras que vêm daquela raiz ali, telos. Viu que todas elas têm alguma coisinha a ver com aquela raiz, telos? Todas elas, olha lá. Teleios, teleion, teteleiommenoi. Tem uma outra que é teleiosis, que é perfeição em grego. Todas elas têm um radical parecido, que é qual? Telos. E o que significa telos? Significa fim, finalidade. Deu para vocês entenderem? Pessoal, olha, você conhece marca de microfone? Mais ou menos? Qual a marca desse aqui? Carsect. Tem marca melhor do que essa? Fala uma aí. Shure? Conhece uma inferior a essa? Não? Eduardo, conhece, Eduardo? Você quer? Não, o negócio do Eduardo é carreta, quer ver? Fala a melhor carreta que existe. Scania. Fala uma mais ou menos. Mercedes, mais ou menos, hein? Uma ruinzinha agora. Qual? Volkswagen? Ele falou uma outra ali que acho que ele estava falando em língua. Eu nem tinha entendido o que ele falou. Mas olha só.
Vocês vão entender aqui, ó. Qual é o propósito do microfone? Ajudar a amplificar a voz, né? Sozinho não trabalha, tem que ter uma caixa de som também para mandar. Mas a finalidade do microfone qual é? Mandar aí o som mais alto para vocês. Qual é a finalidade da carreta? Transportar alguma coisa de um lugar para o outro. Correto? Vamos pensar em caneta agora. Nós temos várias marcas de caneta, né? Tem a Bic, todo mundo conhece. Qual é a finalidade da caneta Bic? Qual? Escrever. Beleza. Agora imagina que eu dei uma caneta dessa Bic para o Bruno. E o Bruno, muito nervoso, ansioso, começou a morder a caneta. E a caneta toda mordidinha. Ok? Aí eu dei outra para o Julinho. O Julinho pegou outra caneta e ele estava lá trabalhando esse serviço de pedreiro dele, sem querer deixou uma ferramenta cair em cima, quebrou a caneta. Ok? Então tem uma mordida, outra quebrada e uma outra que a gente deu para a Nice que está inteirinha, novinha, 0 bala. Qual é a finalidade das 3 canetas? Escrever. Se eu entregar um documento agora para os 3 assinarem, passando R$1 milhão para minha conta, cada um. Mas brincadeiras à parte, para eles assinarem. E eles vão assinar o documento. Se a caneta escrever, ela está cumprindo a sua finalidade? Mas e ela não está quebrada? Não está mordida? Mas qual é a finalidade delas? Escrever. Então ela cumpriu a finalidade. Então ela foi perfeita neste sentido. Deu para entender o que é perfeição na Bíblia? Olha o exemplo aí da carreta. Não importa se eu vou pegar uma Scania, se eu vou pegar uma Mercedes ou se eu vou pegar um Volkswagen. Se eu tenho uma viagem para fazer daqui de Barroso até São Paulo e tenho que levar 200 cadeiras para lá. Não importa. Não importa se eu vou demorar 2 horas a mais em uma hora a mais na outra. Não importa. O que importa é que a finalidade é o quê? Transportar. Se eu chegar lá, cumprir com a finalidade, as carretas, todas as 3 foram perfeitas. Mesma coisa com os microfones. Deu para você entender o que é perfeição cristã diante da Bíblia? É exatamente isso. Deus estabeleceu uma finalidade para a sua igreja, para o seu corpo, para os crentes. E quando nós cumprimos essa finalidade, irmãos, nós estamos sendo perfeitos. Então, aquelas palavras todas que aparecem lá no grego, né? Elas derivam de uma raiz que tem a ver com finalidade. Este é o propósito de Deus para nós. E outra coisa importante também, dentro do entendimento dessa raiz aí de telos. Outra coisa importante. Teleiousis, que é a palavra perfeição em grego, significa também maturidade. Então, uma das finalidades de Deus para nós é que nós alcancemos a maturidade. Quer ver? Abra sua Bíblia aí. Em Efésios capítulo 4. Abra comigo. Efésios capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 11. Amém? Olha o que diz aí. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Na minha Bíblia aqui, a expressão perfeita varonilidade, vou falar em mistério daqui a pouco. Varonilidade. Perfeita varonilidade. Eita glória. Falar 4 vezes, fala em línguas aí. Esse negócio aí que vocês viram comigo, tá difícil de eu falar aqui. No grego, é exatamente uma daquelas palavras ali, ó. E ela está dizendo o que para nós aqui? Que o objetivo de Deus é que nós sejamos perfeitos, que nós alcancemos a maturidade, que nós possamos chegar à estatura do varão perfeito. E para isso há um processo até chegar lá. Vocês concordam? Ou você se converte hoje e já está da estatura de Cristo? Não, ninguém é assim. Mas há uma caminhada, uma trajetória. Vocês concordam comigo?
Nós temos um teólogo nazareno da Inglaterra, chamado Thomas Noble, que escreveu um livro chamado Trindade Santa, Povo Santo. Ele dá um exemplo bem interessante lá do que é perfeição cristã. Muito interessante esse exemplo dele. Vocês já viram um jogo de golfe? Já viram alguma vez? Ou já viu pelo menos dando a notícia naquele negócio de esporte? Já viu? Bom, o camarada pega o taco e dá uma tacada. Pum! Aí a bolinha faz aquele movimento, né? O que seria uma jogada perfeita? Quando ele acerta de primeira. Ele pode ter várias tentativas, né? Conforme ele vai tentando, aí tem os nomes certos, né? Quando ele acerta de primeira, é hole in one, significa buraco na primeira, ou buraco em uma, né? Ou seja, ele acertou de primeira. Depois tem os outros nomes, que aí eu não conheço, eu não jogo golfe, eu não sei. Mas, por exemplo, green, bird, são outros nomes que eles dão também. Quando a pessoa acerta 2, 3 jogadas abaixo da quantidade mínima exigida. Ele também pode tacar mais. Né? Vamos supor que para chegar num buraco bem longe, ele precisa de pelo menos 5 tacadas. Né? Então, quando ele vai tentando 1, 2, 3, se ele chegar até os 5, ele ganha uma pontuação. Se ele conseguir uma antes das 5, né? Se ele acertar na quarta, aí ele ganha uma pontuação a mais. 3, uma pontuação a mais. 2, deu para entender como é que funciona? Então tem uma que é de primeira, chama hole in one. Então ele bate, pum, de primeira a bolinha cai no buraquinho. É muito difícil conseguir isso, mas não é impossível. Essa é a jogada perfeita, vocês concordam comigo? Perfeita. Mas o que fez ela ser perfeita? Cair no buraquinho? Não. O que fez ela ser perfeita tem toda uma história por detrás. Tem toda uma sequência. Né? O que foi a primeira coisa que provavelmente aconteceu? A escolha do taco. Tem tacos diferentes. O jeito que ele vai bater na bolinha, o taco que ele vai usar, ele precisa escolher. Então a escolha do taco é uma parte do processo. Analisar o clima é outra parte do processo. Ele tem que saber como é que está o vento, a umidade do ar. Ele tem que saber se está mudando para chuva. Não tem? Tudo isso vai influenciar na tacada dele, não vai? Se estiver ventando e ele, dependendo da força que ele bater, a bolinha vai lá para o outro lado. Então ele tem que saber. Está vendo? Os fatores externos estão ajudando. O que mais aí pode ajudar nesse processo? A força que ele vai bater na bolinha, não vai ajudar? Se ele bater muito fraquinho, vai chegar lá, quilômetros de distância? Não. Então a força que ele vai bater tem que ser calculada. O jeito que ele vai bater, a posição da bolinha. Alguém já jogou sinuca aqui? Já? Uma vez a gente foi jogar no sítio do Silas ali. Aí não sei quem que estava com a gente lá que falou que sabia jogar. A hora que pegou a bola, Bruno, foi bater assim com o taco, bateu embaixo da bolinha branca. Bolinha branca saiu voando. Né? Porque bateu muito embaixo. Tem que bater, a posição que bate a bolinha também influencia. Então se bater muito no meio da bolinha, o arco dela vai ser curto. Se bater bem embaixo dela, o arco dela vai ser mais longo. Deu para entender? Então, o local que vai bater na bolinha, a força que vai bater, tudo isso vai impactar a perfeição da jogada. O que mais que vai impactar? O arco que a jogada vai fazer. O movimento de parábola que ela vai fazer até chegar no buraquinho. Também influencia. E por último, a última coisa que vai tornar essa jogada perfeita, a última coisa, cair no buraco. Deu para vocês entenderem? Então, o que é perfeição cristã de acordo com a Bíblia? É uma trajetória inteira, irmãos, que tem começo, meio e fim. Qual é o começo desta jornada de perfeição? Qual é o começo dela? Conversão. A regeneração, justificação, a adoção, que nós falamos semana passada. Qual é a continuidade dessa perfeição? A santificação, que vai nos levar ao amadurecimento. O que você era lá atrás, quando você se converteu, não pode ser igual hoje. Você tem que ser um crente melhor hoje. Não tem? Senão tem alguma coisa errada. Se você ainda não aprendeu que certas práticas são pecaminosas, erradas, e não largou essas práticas, tem alguma coisa errada na tua vida. Ou você não se converteu de verdade, ou não está amadurecendo. Então, tem uma trajetória. Santificação é o próximo tempo dessa trajetória. E qual é o último estágio dessa trajetória de perfeição? Glorificação. É quando tudo vai terminar. E aí nós seremos renovados à semelhança de Cristo, completamente. Ok? Deu para entender o que é? Agora olha só que interessante. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5.
Vá comigo aí. Versículo 13 e versículo 14 também. Olha o que diz. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Então há pessoas que estão na igreja que ainda são crianças. Mas o alimento sólido é para os adultos. Aí, ó, é um dos adjetivos de raiz de telos. Então o alimento sólido é para quem? Para os maduros, para aqueles que estão mais perfeitos, aqueles que já alcançaram um grau de perfeição maior, já alcançaram mais maturidade. E aí o que ele vai dizer aqui então? O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, alguém que cresceu realmente na graça de Deus e que agora amadureceu e já tem discernimento do certo e errado, do bom e do ruim, do que presta, do que não presta, do que pode fazer, do que não pode fazer, né? É alguém que alcançou algum nível, algum estágio de maturidade, algum estágio dessa perfeição. Já está no meio dessa trajetória que nós estamos falando aí. Agora, uma coisa muito interessante no decorrer aqui de Hebreus capítulo 5, é que o autor dessa epístola, ele vai dizer aqui, ó, no versículo 11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tende tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, no meio dessa igreja, as pessoas que já estavam lá há anos servindo a Cristo, há anos que estavam naquela comunidade, já deveriam estar ensinando, irmãos, já deveriam estar fazendo a obra com mais autonomia. Precisava do leitinho, do beabá, que o pastor sentasse com eles e ficasse ali, ó, discipulando e ensinando, dando comidinha na boca para a pessoa aprender, crescer e sair daquela fase. Então, olha só, dentro dessa igreja ele está criticando isso. Ele está dizendo, irmão, vamos ser perfeitos, vamos amadurecer, vamos crescer no conhecimento da graça, vamos crescer na presença de Jesus, vamos nos tornar cristãos melhores do que nós estamos hoje. Essa é a exortação dessa epístola, né? E aí, então, para a gente finalizar aqui, eu quero ler só mais alguns versículos, para nós encerrarmos, que nós mostramos, então, que ser perfeito tem a ver com cumprir a finalidade de Cristo para nós. Né? Uma das finalidades de Jesus para a sua igreja, qual é? É a sua missão. A sua missão. Você tem cumprido com essa finalidade? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 29. Mateus capítulo 29, abra comigo. Capítulo 28. A Bíblia de alguém aí tem o capítulo 29? Versículo 19. 28, 19. Veja aí o que diz. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, uma das finalidades de Cristo para a sua igreja, para o seu povo, qual é? A evangelização, ganhar almas, fazer discípulos de todas as nações. Essa é uma das finalidades. Aí, irmãos, voltando no exemplo da caneta. Tem umas canetas aqui no nosso meio, que está meio quebrada, tem umas canetas que está meio mordida, tem umas canetas que não sabe falar direito, fala o português meio errado. Tem umas canetas maior, umas canetas menor, umas canetas mais largas. Não tinha umas canetas que tinha um monte de cor? Umas 10 cores, já viu? As canetas gordinhas. Acho que essa caneta aí está mais para mim, né? Tem umas canetas magrinhas, fininhas, né? Da ponta fina. É os mais magrinhos aqui, ó. Então tem caneta de tudo quanto é jeito. Mas qual é a finalidade da caneta? É escrever. Qual é a finalidade de você, como igreja de Cristo? Evangelizar. Se você não está fazendo isso, você não está cumprindo com aquilo que o Senhor te separou para fazer. Não está sendo perfeito.
está de fora dessa trajetória. Precisa voltar para essa trajetória. Essa é uma das finalidades. Junto com esta finalidade, está também 2 aos Coríntios, capítulo 5. Quer ver? Abre aí comigo. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Veja aí o versículo 18 e 19. Olha só o que diz. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o que Cristo nos deu? O ministério da reconciliação. Ele deu isso para nós. De quem é esse ministério, irmãos? É dos anjos? De quem que é esse ministério, então? Bate no seu peito aí e diga assim, é meu. Vai, bate no seu peito e fala, é meu, esse ministério é teu e é meu também. Nós somos ministros de reconciliação. Olha o versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Então, levar a boa notícia, fazer discípulos de todas as nações, tem a ver com este ministério. E Deus nos levantou para sermos ministros de reconciliação. Reconciliação, irmãos, tem a ver com o quê? Relacionamento. Não tem? Semana passada, nós falamos sobre a corrupção da imagem de Deus, não foi? E a gente viu que a imagem de Deus, o segundo aspecto dela, a gente chamou de imagem política, não foi? Imagem política tinha a ver com 4 níveis de relacionamento. Vocês se lembram? Relacionamento com Deus, consigo próprio, com o próximo e com a natureza. Vamos guardar isso aí, ó. 4 níveis de relacionamento. O que isso tem a ver com o propósito de Deus? Reconciliação. Deus te deu o ministério da reconciliação para que você anuncie esta mensagem reconciliadora para as pessoas. Para que as pessoas se reconciliem primeiramente com Deus, porque elas são filhas da ira, né, estão caminhando para o precipício da destruição eterna, para o precipício do inferno, e Deus quer usar a nossa vida para que haja reconciliação entre o pecador e Deus. Deus também quer que nós sejamos agentes dessa reconciliação em nível individual, para que aquela pessoa que a gente deu o exemplo lá, que tem a autoestima muito baixa, ou que tem a autoestima muito alta, esteja agora, né, em reconciliação consigo mesma, e entenda, opa, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser alguém santo, irrepreensível, equilibrado. Também nós precisamos agir como ministro da reconciliação com o próximo, fazendo com que o coração do pai ao filho seja restaurado, do filho ao pai também, e por aí adiante. Maridos que estão se separando das esposas que estão se separando do marido. É para isso que Deus chamou você e a mim, meus irmãos. Para que haja restauração em todas essas áreas, e inclusive na restauração do relacionamento com a natureza também. Deus também nos chamou para sermos ministros deste movimento de reconciliação. E onde que nós podemos ver isso mais profundamente? Vá comigo aí em Romanos capítulo 8 e versículo 29. Olha aí o que diz, Romanos 8, 29. E aos que predestinou, a estes também chamou. Estou lendo 30. Versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Qual é a finalidade da predestinação de Deus aí? Para que sejam conformes à imagem de seu Filho. Então, Deus tem um plano. Qual é esse plano? Restauração da imagem de Deus. Nós não vimos semana passada que a imagem de Deus foi corrompida? Nós não vimos que com a corrupção da imagem de Deus tudo foi afetado? Que a gente não sabe mais relacionar com Deus? Não sabemos mais relacionar com a gente mesmo? Com o próximo, com a natureza? Não vimos que foi um desastre? Pois Deus quer trazer restauração dessa imagem. Porque com esta imagem restaurada, esses 4 níveis de relacionamento também passam por restauração. Passam por aperfeiçoamento. Se enquadram nesse estágio de perfeição, de inteira santificação. Deu para os irmãos entenderem? O último versículo que eu quero ler com vocês está em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim:
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, outra coisa que é finalidade de Deus na nossa vida, boas obras. Deus quer que nós façamos boas obras. Muitas vezes a gente pensa que santidade é só ser separado do pecado. É um dos significados de santidade. É verdade. É uma verdade. Um dos significados da palavra santo, tanto em hebraico como em grego, é separado, é separação. É uma verdade. Mas será que é só isso? Não. Santidade é algo mais prático, algo mais relevante. Até porque, raciocine bem comigo. Pense bem comigo aqui nessa noite. Antes da existência do pecado, qual é o primeiro momento em que a gente vai saber de pecado na história da criação de Deus? Quando que vai aparecer? Quando? Não entendi. Não, ainda antes disso já houve pecado. Houve uma rebelião lá no céu. Antes de Adão e Eva cair, Satanás, a rebelião angelical foi o primeiro foco de pecado. E antes disso, se a gente limitar o significado de santidade à separação de pecado, e antes do momento em que o pecado entrou na história da criação, será que Deus não era santo então? Pecado não existia. Então o que é santidade, irmãos? Santidade tem a ver com este amor perfeito, este amor relacional. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionando. A Trindade Santa se relacionando em amor perfeito. E esta capacidade de amor perfeito relacional entre as três pessoas dessa divindade foi, então, distribuída para quem? Para a sua criação. É a imagem de Deus. Mas a gente viu que essa imagem foi corrompida. E uma das finalidades de Deus, qual é? A restauração dessa imagem. A imagem está sendo restaurada na sua vida? Então você está sendo perfeito. Está sendo aperfeiçoado. Você está cumprindo a finalidade de Deus na tua vida. Isso é santidade cristã. Isso é inteira santificação. Isso é perfeição cristã. Ela precisa ser algo prática. Que não apenas seja para a gente andar separado de certas práticas pecaminosas, irmãos. Mas precisa ser algo prático que transforme a sociedade também com as nossas boas obras. Amém? Todo mundo entendeu? Ficou claro que é inteira santificação? É possível ser perfeito nessa terra? E agora? Agora é? Agora é, né? Então nós encerramos aqui. Fique de pé comigo. Vamos orar encerrando aqui nessa noite, em nome de Jesus.